Programa 40D, dia 7, Justiça aos pobres. Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus, mais um dia nós estamos na Tua presença, Pai. Mais um desses 40 dias de caminhada na Tua presença, Pai. Nos leva nesses 40 dias ao centro da Tua vontade em nossas vidas, Pai. Que nós aprendamos, meu Deus, qual é a Sua vontade para cada dia desses, Pai. Que cada dia seja um ensinamento, que nos leve a caminhar da Tua vontade, meu Deus, que nos leve para longe de tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Nos traga para Tua proteção. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa o tempo, a palavra que teremos agora. Nós consagramos esse tempo ao Senhor. E eu peço ao Espírito Santo que o Senhor fale a tantos quantos corações estiverem ouvindo essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Revela o Senhor Jesus para cada uma dessas pessoas. Amém, Jesus. Amém. Eu, alguns dias atrás, isso inclusive acho que já deve estar no site do Gadareno, www.projeto Gadareno, são 101 versículos que eu separei. E eu quis demonstrar nesses 101 versículos que atender a necessidade das pessoas que precisam, dos pobres, dos necessitados, isso não é um pedido de Deus. Não é uma bondade, não é uma caridade. Eu vou ser bondoso, por isso eu vou fazer. Eu sou caridoso, por isso eu vou fazer. Para demonstrar minha bondade e caridade. Não. Eu, nesta caminhada que eu tenho de uns 6 anos, eu tenho compreendido o seguinte, que não é um pedido de Deus, mas uma ordem de Deus. É um mandamento. E eu costumo citar alguns mandamentos. Um dos mandamentos, eu diria que o primeiro mandamento com promessa. Então, o que é um mandamento com promessa? É quando Deus dá uma ordem e em cima daquela ordem tem uma promessa. Ele falou assim, faça isso. O primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe. Esse é o mandamento. Tá lá nos 10 mandamentos, é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia. Pois quando você honra o teu pai e a tua mãe, qual é a promessa? A Bíblia diz assim, que se multiplicarão os nossos anos de vida. Então, o mandamento é honrar o pai e a mãe. E a promessa, multiplica os anos de vida. Vamos pegar um outro mandamento que nós, que somos cristãos, das igrejas, temos ouvido, com relação à nossa vida financeira. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Esse é um dos tantos mandamentos que tem na Bíblia. O que acontece quando uma pessoa que tem a sua renda entende que foi Deus que abençoou aquele 100% e ela devolve os 10% para a casa de Deus? Qual é a promessa? Deus promete que vai repreender o devorador da sua casa. Ou seja, aquilo que destrói os teus 100% não vai chegar. Por quê? Porque você está obedecendo a palavra. Você está devolvendo o que é de Deus. Dízimo você não dá, dízimo você devolve. Deus te dá 100% e você devolve 10%. Para quê? Para que haja mandamento na minha casa. Para que momentos como igrejas com as portas abertas possam atender e abençoar outras pessoas. Então, isso é outro mandamento com promessa. E atender a necessidade dos pobres é um pedido ou é um mandamento? Não, eu vou lá, se eu ver a necessidade. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Isso é vontade, né? Eu posso ir ou não ir. Tem muitas coisas na vida que nós podemos decidir. Deus não está preocupado com a roupa que você veste, se você gosta de roupa esporte, social fino, se você gosta de tênis, se você gosta de sapato. A única coisa que Deus diz na Bíblia é que você tem que se vestir com decência. Seja decente na forma de se vestir. O que é ser decente? Quem tem bom senso sabe o que é decente e o que é indecente. Você não sabe, pergunta para quem tem em volta. Puxa, que minha forma está decente? Já é indecente, Deus não se agrada. Mas não está preocupado se a cor da tua roupa, isso, assim. O que Deus fala é para você se vestir com decência. Não tem uma ordem na Bíblia de como vestir. Não tem. Com decência. É isso. Tem coisas que Deus não vai legislar a respeito daquilo. Não tem necessidade, são coisas nossas, né? O que eu tenho que morar? É numa casa ou num apartamento? O meu carro é da Fiat ou da Volkswagen? Não está na Bíblia isso. Você decide. Não tem uma penalidade por isso. Não tem um mandamento para isso. Senhor, tem que casar com loiro ou com morena? Tem. Melhor são 2 do que um só. O cordão de 3 dobras é mais difícil arrebentar a família. Deus quer que prefere que você constitua a família, se você quiser. Se você não quiser, cada um decide isso. Não tem mandamento específico. Eu tenho que casar ou não tenho que casar? Depende de você. Qual é a melhor hora?
Busque em Deus quando você estiver preparado para fazer alguém feliz. Você prepare para ser pai, para ser esposo. Aí quando você tiver condição, você casa, se você quer. Não há uma hora, mas que dia e que hora? Com quantos anos tem que casar? Está na Bíblia? Não está. Agora, com relação aos pobres, eu vou, se eu quiser, é que nem eu casar hoje ou ano que vem. Não. Com relação aos pobres. Com relação aos pobres, aí a situação muda. Com relação aos necessitados, aos excluídos, aos rejeitados, aos desamparados, em favor deles Deus legisla. Não tem esse negócio, se eu quiser eu faço. É se eu quiser eu obedeço, ou se eu não quiser eu não obedeço. É diferente. Não é se eu quiser eu faço, ou não quiser eu não faço. Desde o Êxodo, ou desde o começo, lá dos primeiros livros da Bíblia, você já encontra referências com relação às pessoas necessitadas. Eu vou citar o primeiro e o último, que eu registrei dos 101. E são 101 versículos da Bíblia, justamente para demonstrar. Eu vou pegar 3 aqui, eu vou pegar um bem no começo, eu vou pegar um no meio da Bíblia no final. Para vocês verem assim, que com relação aos pobres, aos necessitados, aos rejeitados, aos oprimidos, aos doentes, aos encarcerados, Deus legisla em favor deles e dá ordem específica. Êxodo, capítulo 23, versículo 6. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. É o primeiro que eu tenho registrado aqui. E vamos lá para o meio da Bíblia. Lá no Salmo 79, 11. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Olha, Deus está dizendo assim que Ele escuta o gemido de quem está lá na rua, sentenciado à morte. Deus escuta, está aqui, ó. E o último que eu encontrei, está lá em 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Deus legisla mesmo e pega pesado com quem olha para o necessitado e se pode fazer alguma coisa, não faz. Eu vou citar uma pessoa de quem se fala várias vezes na Bíblia, e sempre que se fala dele como a respeito de pessoa sofrida, que doente, alguém que tinha e perdeu tudo, depois conquistou de novo. Esse personagem foi Jó. O Jó, se você ler os primeiros versículos ali que fala de Jó, você vai escutar assim, Deus no reino dele e Satanás comparece à presença de Deus. E Deus fala assim para Satanás, olha o meu servo Jó. A atitude que Jó tinha aqui na terra chamava a atenção de Deus no céu. Pensa algum de nós fazer algo que chame a atenção de Deus. A nossa atitude, a nossa conduta, o nosso comportamento chama a atenção de Deus. Aí eu fui procurar no livro de Jó o que é que Jó fazia. Qual é o diferencial de Jó? O que Jó fazia para chegar a chamar a atenção de Deus? Já que eu tenho mostrado para vocês aqui que lidar com pobre não é pedido de Deus, é mandamento. Jó entendeu isso. E o que Jó fazia com relação a isso? Aos mandamentos de Deus. Jó capítulo 29, versículo 12. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar o coração da viúva. Esse é o 13. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Equidade, gente, é fazer justiça por igual. É não fazer acepção de pessoas. É a mesma lei, a mesma penalidade de um e do outro, e a mesma vantagem de um e do outro. Quando eu tomo a mesma atitude para qualquer um, eu ajo com equidade. Eu não tenho favorecimento. Eu não tenho esse assim. Jó fazia as coisas com equidade. Ele era justo com todos, a mesma justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até a causa dos desconhecidos eu examinava. Aquele que vinha lá que não era da nação dos judeus, mesmo aquele que não era do povo escolhido, ele sentava e analisava a causa. Ele não ficava batendo naquela tecla assim, domésticos da fé, e o resto esqueci que aqui na Bíblia fala que você tem que olhar as causas do desconhecido. Ele tem que olhar de todos, tem que olhar desde aquele já com justiça, com cuidado. Assim como a sociedade prega justiça social, eu creio que tem que ter justiça espiritual.
Todas as pessoas têm que ter o mesmo direito de ouvir a palavra de Deus. Esse 40D online que virá por aí, dará oportunidade para outros que não estão caminhando comigo agora aqui, ouvir essa palavra também. Tempo que eu separei para vocês. Então, a atitude de Jó chamava a atenção de Deus. Deus parava assim, olha, lá do céu, falou para o diabo, olha o meu servo Jó. E tá aí, ó. Jó 29, 12 ao 16, diz o que ele fazia. O que ele fazia que chamava a atenção de Deus. Então tá aí. Você quer chamar a atenção de Deus? Faça o que é certo. Faça justiça. Não seja egoísta pensando no que é seu. Não tem a ver se merece ou não merece. Quem de nós merece a coisa de Deus? Deus quer dar chance para todos nós. O que você vai fazer com a tua oportunidade é problema seu. Deus te dá ela. Mesmo você não merecendo. Mesmo você não fazendo nada que mereça. Só fez porcaria. A maior parte da vida é porcaria. Ainda assim Deus te dá a oportunidade. Saiba que apesar de todas as bobagens que você faz, Deus separou uma estrutura para dar justiça para você. E graças a Deus que nós estamos no Brasil, que é um país livre, e que se demonstra isso. Nós que estamos aqui em Curitiba, eu posso observar isso aí, que há toda uma estrutura em volta para amparar os pobres estados. Quem fez isso? Foi o homem? Não, foi Deus. Deus planejou isso quando fez a Bíblia. Justiça para os pobres, está na palavra de Deus. E você vai encontrar muito mandamento e muita promessa na Bíblia com relação àqueles que não têm. Vou te dar um mandamento aqui com promessa. Está em Deuteronômio 15, 7. Quando em ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos ao teu irmão pobre. Livremente lhe darás e não será maligno o teu coração, quando lhe deres, pois isso te abençoará o Senhor. Então olha aqui, ó, mandamento. Deuteronômio 15, 10. É específico para o pobre. Livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe deres. Esse é o mandamento. A promessa. Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que empreenderes. Tem promessa. Se eu obedeço a Deus e atendo a necessidade daquele que precisa, Deus tem promessa de abençoar todo o meu empreendimento. Por isso que Jó era tão bem sucedido. Por isso que Jó era um dos mais ricos do tempo dele. Por quê? Ele não fez, e nem eu faço a vontade de Deus pensando, eu faço por gratidão, eu faço porque Deus é bom comigo, mas há o benefício. Assim como no dízimo, ele diz que repreende o devorador, aquele que faz assim com o coração, não pensando, não, e alguém vou fazer para ele me fazer algo, não faz sem querer nada, uma mão faz, a outra não fica sabendo. Faz por obediência a Deus, faz para Deus. Deus fala assim, por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda obra e em tudo que empreenderes. E se eu fosse ver os 101, e eu vou nesse tempo que eu estiver com vocês, 40 dias, mais vezes nós voltaremos nesses 101 versículos, você vai ver que existem outras promessas além dessas contidas aqui. Então, lidar com a situação daqueles que estão numa situação, naquele momento de dificuldade, tem promessa de Deus sim. Não passa buscando isso, mas existe. Existe tanto que chama a atenção de Deus, que faz Deus parar no céu, olhar e falar assim, falar pro diabo, ó, tá vendo meu servo Jó? Olha o que ele faz. Dos necessitados era pai, até a causa dos desconhecidos examinava. Isso é dentro do que ele fazia. Então, gente, quando você vem para o reino de Deus, você vem por um projeto de Deus de cuidar e de abençoar aqueles que não têm direito. É desconhecido, mas eu não sou crente, não sou evangélico, não participo dessa ou daquela religião e eu estou aqui. Não, você está dentro de um projeto maior de Deus. Deus planejou o seu cuidado e a sua proteção. Então, quando você vem para a casa de Deus, para o reino de Deus, você já entrou embaixo da proteção. Quem vem caminhado comigo, isso não é de agora, já de alguns anos, tem experimentado isso no meu ministério. Quando vem para baixo, as portas começam a se abrir. A justiça de Deus vem. Poxa, mas não acontecia, agora está acontecendo. Pois é, por quê? Porque eu vou no mundo espiritual em nome de Jesus e reivindico isso. Que você tem o seu direito garantido. Se tiver devendo, que pague. Mas pague com Jesus. E se não tiver, que fique livre. Mas pelo menos que o seu direito chegue até você. Eu gostaria de compartilhar agora com vocês
alguns versículos. Agora você abre lá sua Bíblia e nós vamos... João 8,36. Nesse tempo que eu estou nas ruas, eu tenho encontrado assim algumas pessoas dizendo nas ruas, nas drogas: a hora que eu quiser sair daqui, eu saio. Não, eu estou aqui porque eu quero. A hora que eu quiser sair daqui, eu saio. Qualquer hora. Eu uso droga porque eu quero. Qualquer hora que eu quiser parar, eu paro. É como eu disse a vocês, eu estou há 6 anos na rua. Tem pessoas que eu vou lá ano após ano, ainda não quiseram sair da rua. Estão lá lascados, humilhados, sujos, sem tomar banho. Às vezes não tem força para sair do mocó nem para comer. Por que não sai? Muitas vezes está lá desesperado. Toma algumas atitudes na sua vida que só pioram a sua situação, porque está num meio ali onde as propostas ruins vêm aos montes. E às vezes tem uma situação na vida dele que já não era boa, ele consegue na rua piorar ainda. Então, eu tenho dito o seguinte, que as ruas, gente, as ruas é uma prisão sem grade. A pessoa pensa que é livre. O dia ele descobre que é preso, o dia que ele quer sair de lá. A única rua que sai com o dia marcado é o 40D. No 40D, não é que nós determinamos que você vai ficar na rua. Nós dizemos para você, daqui a 40 dias você vai sair. Diferente. Você estava numa cadeia sem data para sair de lá. Quando você entra dentro do programa 40D, nós dizemos para você, tal dia você vai sair. Nós botamos um fim na sua cadeia. Quando você entra no 40D, acabou para você. Quanto tempo eu estou na rua? Há tantos anos. Quando você vai sair? Daqui a 40 dias, daqui a 35 dias, 22 dias. Até aquele dia você não tinha dia. Verdade. Até aquele dia você falava assim, eu vou sair o dia que eu quiser. Na hora que eu quiser, eu saio daqui. Eu arrumo um trabalho, ou for estudar. E tem uns que até arrumam um trabalho mesmo e ele está na cadeia, gente. Sem grades. Não sai. A prisão dele é uma prisão espiritual. Quando só se vê questões sociais, também tem que ser visto. Nós aqui do Projeto Gadareno atendemos as questões sociais. Nós não ignoramos que o camarada tem que comer, tem que tomar um banho, tem que se vestir. Evidente. Já dizer para ele, não, Deus abençoe, se eu posso trocar, dar uma roupa para ele, se eu posso dar um banho, se eu posso dar um café, atenuar o sofrimento dele. Mas o que vai tirar ele da cadeia é uma questão espiritual. Porque ele está na cadeia, ele pode sair dali e tá lá, mas agora tirei, coloquei ele numa casa, num apartamento, agora tá fotográfico, posta no post e sai nas internet, abraça com o político, com mais não sei quem, e agora está resolvido, agora ele saiu. Nós tiramos ele da rua. Ele ainda está na cadeia. A prisão da rua, a prisão das drogas continua dentro dele. Não, mas agora eu vou medicar ele. Não, vai ter a droga dele lá, só atenua algum tempo. Se ele não se entregar para Jesus, se ele não se tornar uma nova criatura, ele não vai sair de lá. Então nós aqui lidamos com questões sociais, com questões comportamentais, de caráter, de temperamento. E nesses 40 dias vamos escutar de tudo. Aqui é uma escola, gente. O 40D é uma escola. E nessa escola você vai escutar coisas que talvez você devesse ter escutado por acaso, não escutou. E se escutou, não obedeceu. Vai escutar de novo. Agora você vai escutar, porque às vezes lá na adolescência, na correria, você não tinha paciência para ouvir. A conversa começava, já sabia o que ia fazer e já saia fazendo o que você achava certo e deu no que deu. Aqui não, agora as circunstâncias da sua vida lhe trouxeram para o 40D. E agora você vai ficar 40 dias na presença de Deus, ouvindo o que Deus quer para a sua vida. E se você ouvir e obedecer, a sua vida com certeza vai mudar. Com certeza absoluta. Não tem como ser diferente. Amém. Porque na obediência você atrai o olhar de Deus para você. Quando você começa a fazer aquilo que Deus manda você fazer, a atenção de Deus, o reino de Deus começa a trabalhar em teu favor. Aquilo que espiritualmente estava preso, estava amarrado, que não ia, você ia lá, dava errado, você voltava, aquilo começa a acontecer na sua vida. Aí começam as verdadeiras transformações da sua vida. Aí você vê uma perspectiva, você vê um horizonte. Puxa, mas era tão difícil isso, o que aconteceu? Aconteceu que você resolveu obedecer. Você finalmente resolveu se sujeitar à vontade de Deus. Aí a sua cadeia começa a terminar aqui. É aqui que termina a cadeia, é aqui que termina a prisão. Quando nós nos voltamos para a vontade de Deus. A cadeia das ruas, a cadeia das drogas,
Porque a cadeia das ruas é pior que a cadeia que se chama cadeia. Por quê? O camarada, quando vai pra cadeia, ele já sabe que quantos dias ele vai cumprir de pena. A pena dele é 5 anos, 2 anos, 3 anos, 1 ano, seja lá, porque for de acordo com o delito que ele cometeu. Então ele tem um dia e tem um prazo. E ainda tem lá umas vantagens, eu não entendo muito disso, tem progressão de pena, tem bom comportamento, tem isso, aquilo. Então, mesmo a cadeia que ele pegou inicialmente aqui, lá dentro pode mudar de acordo com a conduta que ele tiver lá e, né, com o advogado que ele tem, ou se ele contratou recurso ou não, ele vai... Na rua a gente não tem data, ele entra, não sabe que dia vai sair. Na rua ele puxa várias cadeias sem sair da cadeia. Puxa várias cadeias sem sair da cadeia. Na cadeia o camarada tem uma identidade. Ele já sabe que lá é o preso, número não sei o quanto lá. Mas ele tem, é a identidade dele, é um número, uma identidade dele. Na rua, ele é um preso invisível. A sociedade passa por ele, olha por ele, ignora, despreza ele. Quantas vezes? Todos? Não, mas muitos. Tem medo, porque vê a história do roubo, do furto, do delinquente que fez isso, aquele que deu facada. E ali é generalizado, quem passa na rua não sabe quem é quem, então vai se afasta, se exclui, não olha muito de medo. Não sabe qual vai ser a reação. Isso é comum. Quem estava nas ruas, quantas vezes não viu o camarada desviar a rua de onde ele estava? Olha lá de longe, já vem corte por outro lado da calçada já. Passa de lado e faz de conta que nem vê para não dar assunto. Ele perde a identidade na rua. É um prisioneiro sem identidade. Literalmente. E quanto mais ele vai ficando na rua, tanto mais ele vai se acostumando com aquilo. Ele começou com as drogas muitas vezes lá dentro da casa dele. E lá ele foi corrompendo o caráter dele. O comportamento foi piorando, 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 até chegar a um ponto que ele não conseguiu ficar dentro da casa da família mais. E teve que ir para a rua. Na rua, ele literalmente vai se tornando um João Ninguém. Por mais que ele tente, uns dias ele dá uma saidinha, ele pega um arzinho, volta para casa, toma um banho, troca de roupa, mas o espírito imundo que entrou dentro dele, volta para lá. É que nem você pegar um porco, levar para dentro e dar um banho nele. Me desculpa a expressão. Você pode dar um banho, lavar ele assim, e deixar lá na sala limpinho. Daqui a pouco ele volta lá. O que está dentro dele que tem que ser arrancado. Você tem que tirar aquele espírito, aquela coisa ruim que entrou nele, e que não, é só a droga. Não, é um monte de situações que levam o indivíduo a ficar a aceitar que aquele mundo de imundícia é um mundo bom e lá tem alguma vantagem. E eles ainda contam história. Chega no Mocó pra você ver a história. É um mais esperto que o outro. Fiz aquela fita, eu fiz aquela correria, eu manguei, eu fiz assim, eu fiz assado. Só tudo PhD no negócio ali, cara. Ali, os caras são fera, meu. Você escuta os caras falar e eu fico até pensando às vezes como é que eu não descobri tudo isso aqui antes, rapaz, né? Podia estar com esse povo aqui sentado. Professor é o que eu mais encontro. Toda hora tem um querendo dar aula. E eu repito, volta e meia, eu volto lá e encontro os caras dando aula nas esquinas, entendeu, cara? Então, gente, a liberdade está em Jesus. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade nossa, gente, antes de mais nada, é um estado de espírito. E o que nos aprisiona? Está lá no 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem gente que vem para a casa de Deus, que vem para as oportunidades que Deus dá e não consegue ficar. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Ele não quer mudar o comportamento. Ele está aqui dentro da casa de Deus, mas ele quer continuar mentindo, furtando, roubando, usando, manipulando. Ele não consegue ficar. Quem consegue ficar na casa do pai é só o filho. O filho procura obedecer. O filho escuta o que o pai fala e se esforça para obedecer. Aí ele é filho. O filho é aquele que obedece. O filho não tem prazer no pecado mais. O filho é arrependido, ele se arrepende. Não significa que o filho não falhou, não pecou, não errou ou não erra. Ele não tem prazer no pecado, mas ele luta contra aquilo. Eu vou sair de lá. Aí Jesus liberta. Aí sai da rua, sai das drogas, sai da mentira. Ele vem buscar em Jesus. E em qualquer lugar que ele estiver, tem uma igreja que fala de Jesus.
Você não tem na rádio, tem na televisão. Ele pode escolher na televisão o programa que ele vai. Ele pode ir na rua ir para uma biqueira e para uma igreja. Ele pode, na televisão, pegar uma emissora que está falando de Jesus e pode ver um monte de porcaria que tem na televisão. Ele pode acessar a internet e ver muita coisa de Deus e pode acessar a internet e ver um monte de imundícia. Aquele que quer ser filho vai atrás das informações do pai. Em todo lugar que ele está, o pai alimenta ele. O pai sustenta ele. Até o pensamento dele mantém ele limpo. A Bíblia fala assim que nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Está na rua, está pensando no que é de Deus. Desvia o pensamento, tira o pensamento das coisas ruins. Em nome de Jesus, não aceita esse pensamento. Mesmo que o diabo tente arrastar para eu não aceito, em nome de Jesus, eu vou pensar no que é de Deus, naquilo que eu vi na palavra do pastor, naquela pregação, naquele programa no rádio, naquele versículo que eu vi na Bíblia. Eu vou ler tem um monte de livro, ele vai se interessar por literaturas que alimentem a alma dele. Continua fazendo CAPS, continua indo no médico, continua no dentista, continua resolvendo os problemas dele judiciais. E falar em problemas judiciais, gente, é você que está aí na rua, na laje, você que está aí sem identidade, literalmente. E nesses 6 anos eu já vi muita gente nessa situação na rua. Às vezes o camarada só deixou de assinar um negócio por uns dias ali, dá para resolver. Procure um órgão chamado Defensoria Pública. Não é favor do governo, existe lá para te ajudar. Mas tem uma fila de espera. Quanto tempo você está na rua? Você tem algum BO para resolver? Não tem dinheiro para contratar um advogado? Vai lá. O governo dá o advogado para você, só provar que você não pode pagar. Para a situação de rua, vão te atender lá dentro. E bem, por sinal. Aqui em Curitiba estão de parabéns as Defensoria Pública. Procure eles, gente. Eles estão lá para isso. É de graça. Aí você fica aí na rua ouvindo a história dos nóia que estão do teu lado, que não entende bolufas nenhuma. Eu vejo uns assim de vez em quando na rua. O cara chega na rua, aquele saquinho nas costas e olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a frente. Tanto faz o lado que ele vai. Tanto faz. Não tem direção. Para que lado que eu vou? Ele só tem certeza para onde vai, a hora que ele, aqui em Curitiba, hoje, 2015, se ele pegar 5, ele já sabe que é uma pedra. Então ele dali pega destino. Eu conheço gente que ficou 8 anos indo de um bairro no outro. O caminho dele era esse. 8 anos. Sabe o que é 8 anos? 8 anos. Daí de vez em quando, ele dava uma saidinha para longe assim. É que nem o cara que é livre na droga, na rua, é que nem um camarada que tem um cabresto. Com uma enforcadeira ali, ó. Ele vai até onde aquela corda permite. Aí ele traz de volta. Ele vai, ele é livre. Ele é livre, mas só consegue daqui até ali. Ele fica num bairro, ele fica numa região, ele fica num trajeto, ele não consegue sair dali. Ele dá uma saidinha fora do percurso só para dar uma mangueada, para fazer alguma coisa que não deve. Ou você está muito doente para ir no médico, quando consegue, né? Quando não morre lá. Então, gente, a liberdade dele se resume aí para a biqueira comprar droga. Pegou dinheiro, ele tem destino. Fora disso, ele fica lá na esquina parado. E é para esse que muitos que estão lá na rua com um BO na justiça vai perguntar o que vai fazer da vida. Vai perguntar para a família, para o parente, para o amigo, gente que não entende do negócio. Vai perguntar para quem entende. Quem entende pode falar para você que não pode pagar e está em situação de rua, chama-se Defensoria Pública. E eu falo para quem está na rua, porque até os da rua acessam a internet hoje, é uma beleza, né? O cara senta lá dentro, tem de graça lá, fica lá, qualquer um pode acessar a internet em qualquer lugar. Então ele pode ir lá onde ele está ouvir essa mensagem de hoje. E vai estar instruído que ele procura a Defensoria Pública. Ele vai lá procurar uma assistência social, vai entrar numa agenda, talvez seja rápido, talvez demore, mas chega o dia. Na rua vai chegar o dia e você vai continuar na rua. Toma atitude. É só você usar. Se faltava orientação, você está recebendo agora. O 40D vai ser didático, gente, até nisso. Ele vai ensinar quem usa droga e quem está na rua, os caminhos aí que as instituições públicas têm. Né? Para quem usa droga e quer sair, eu te aconselho você procurar o CAPS. Você mantém metade da tua rotina durante um dia lá, pelo dia da programação dele. Depois, a outra metade, eu aconselho você para uma igreja. Aí você vai ter lucidez para resolver teus documentos que você não consegue tirar, para ir num dentista, para ir num médico. Por quê? Porque você está são, lúcido. Você consegue pensar e começa a repensar a sua vida. Faça 40 dias assim para você ver. Eu tenho visto pessoas conseguirem voltar o foco para a sua vida. Não acelere o processo. Vá no tranco que der. Vá para Deus. Deus suprirá as tuas necessidades. Até na rua, quando você estava lá, charqueando e mangueando e fazendo a correria,
Você tinha o que fazer? Você imagina se for para a presença de Deus. O governo tem instituições aí que dão as condições básicas em tudo quanto é lugar. É que você pega o básico e vai pro ruim, pega o básico e vai pro bom. Em vez de usar a estrutura do governo para biqueira, e para usar droga e para mocó, você pega a estrutura do governo e vai para os capos e vai para uma igreja. Pronto, é bem simples a coisa. A sua decisão que está errada. Mas eu não consigo. Você não consegue porque faltava uma pessoa na sua vida. Jesus Cristo. Vá numa igreja, entregue a vida para Ele, que daí vai entrar dentro de você uma força que você não tinha. Que vai combater o que é espiritual que luta contra você. Em 1 Coríntios 7, 22, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre, que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Ou seja, gente, você estava numa prisão e numa cadeia. Agora, gente, te entrega a tua vida para Jesus. Queira obedecer Ele daqui para frente. Mesmo você que está dentro de uma cadeia, em Jesus você se torna livre. Aquilo que estava dentro de aquela angústia, aquela opressão, aquela incerteza que estava dentro de você, vai embora quando você vai para Jesus. E você que achava que tinha toda a liberdade da tua vida, escolheu servir Jesus. Ser servo do Senhor. Puxa, eu podia fazer tudo, não. Mas tudo que eu fiz, deu esse monte de porcaria que virou minha vida. Essa liberdade que eu tinha e que eu não soube usar, me trouxe para a situação da rua, para a situação das drogas, ninguém confia em mais, a minha palavra não vale coisa nenhuma, eu chego para minha família, não vale nada, eu chego para meus amigos, não vale nada, eu chego para o pastor, não vale nada, agora eu vou mudar meu comportamento, agora eu vou entregar minha vida para Jesus e eu vou ser servo dele. Eu vou ver o que Ele quer. Aí Ele começa a orientar. Aí Jesus vai dar orientação para você com relação ao trabalho, à família, aos estudos. E não só orientação, Ele vai mandar o reino dele trabalhar em teu favor. Isso que é o mais fantástico. O reino de Deus começa a trabalhar. Aquilo, sabe como é que você observa isso? Começa a andar com Jesus. Sabe que aquilo que estava difícil começa a acontecer. Poxa, mas isso aqui era tão difícil. Como é que aconteceu agora? Como é que eu não enxerguei isso aqui antes? Estava na minha frente. Ele começa a remover todos os obstáculos que estavam no teu caminho. Vai lá, aquilo que era muito difícil, o BO que era um BOzão, não é tão grande. Se tem que pagar alguma coisa, Jesus vai com o cara para a cadeia, ele paga lá, volta, toma a vida dele. Melhor que ele ficar na rua, sendo prisioneiro sem data para sair da cadeia. E se ele vai lá 3 meses, 4, vejo gente na rua lá se arrastando lá que não entendo, cara. Por que não vai logo procurar os direitos dele? Ah, não. Então lá, feito uns murimbundos para lá e para cá na rua aí. Sem destino, sem vida. Por causa, às vezes, de uma mentira do diabo, que vai se aconselhar com os camaradas que chegam na esquina e não sabem para que lado vai. É com esse povo que ele pega conselho. Vá procurar a justiça aí, que são gratuitas aí. Se tiver que pagar, pague. Mas muitos de vocês vão chegar lá e vão ver que não era nada. Muitos vão chegar lá e puxa, mas você não tem mandato nenhum aqui. Mas como não tem? Não tem. Já prescreveu, você está há tanto tempo na rua que já foi, já. Você é delito leve aí. Mas aconteceu isso, nada, mas eu fui aquilo. Não, mas isso aqui não tinha que pagar. Não, isso aqui você paga com plano alternativo, você faz assim. Tem algum outro que vai puxar mesmo. Tinha lá que mandato, expedido, não sei o quê, vai lá, paga uns dias e volta pra vida. Às vezes o cara lá por alguns meses de cadeia fica anos na rua. Pelo menos tendo na cadeia com um dia, hora pra sair. E aqui fora? Você não tem dia pra sair da rua. Não tem dia e não tem hora. E isso não é um, é muitos que eu tenho visto aí que estão nessa situação aí que falta uma orientação como nós estamos usando aqui. Os que eu encontro, eu vou orientando. Pai, tá aí, gente. Procure. Vá procurar a Defensoria Pública. Agenda, tenha paciência. Pare de ser tão afobado. Primeiro procura Jesus, porque é Ele que vai te libertar. É Ele que vai... A primeira prisão que você tem que sair é a que está dentro de você. É a que te leva para a rua, para as drogas. Mude a sua rotina que você tinha de biqueira, mocó, esquina, charquear, manguear, fazer uma fita. Essa rotina dativa aí, muda ela. Primeira coisa que você faz, você muda a rotina. Como é que eu faço para começar a mudar minha rotina? Vai numa igreja. Faz um trato com Deus. Fala, Jesus, eu quero ser livre. Chega dessa prisão. Porque até hoje eu achei que era livre, mas descobri que eu não consigo sair, dar um deu topo para a biqueira. Esse é meu trajeto por anos lá, né? Fico ali em volta, ali das mesmos lugares. Sou livre, mas não consigo sair dali. Então agora eu quero liberdade. Aí vem para Jesus. Quando você veio para Jesus, entregou a sua vida para Ele, se arrependeu, confessa lá, Jesus, me perdoe que eu fiz isso, aquilo, se arrepende. Deus te perdoa. O negócio com os homens é outra conversa. Deus te perdoa na hora.
Qualquer pecado. Tava um ladrão na cruz lá, e você acertou com Jesus, Jesus falou assim, ó, vou te levar hoje mesmo para minha casa. Jesus é jóia. Tá arrependido? Então você vai embora comigo hoje. Então, gente, seja o que for a tua falha. Ah, você acertou com Jesus? Bom, agora eu fui lá pedir perdão para aquele que é o maior de todos, que é Deus. Bom, se ele me perdoa, então o pecado está resolvido com ele. Aquilo arranca dentro de você uma coisa chamada sentimento de culpa. Não significa que absolve você das bobagens. Né? O filho que você largou para trás está lá sem pai ainda. A pessoa que você furtou, se você furtou, está sem objeto ainda. Aí você vai começar a enfrentar as situações do dia a dia, mas agora você já não está sozinho, mas Jesus está com você. Viu o teu arrependimento, viu que você quer mudar. Então ele é com você. Aí você começa a enfrentar aqueles problemas que não tinham solução e você vê que começa a aparecer a solução. Porque você fez as pazes com Deus. Senhor, eu quero saber a tua vontade, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. Começa a andar com Jesus. Aí ele vai com você para onde você vai. Faz o que eu falei para você, faz um CAPS, ou sei lá qual é o nome que dá em cada cidade, que em Curitiba chama CAPS. Frequenta lá, a igreja tem uns montes abertos aí, procura uma que tenha vários cultos durante o dia, porque para você não ficar na rua. Porque você assistir um culto só e você sair, você já vai enroscar, esbarrar com um daqueles caras da ativa, e já vai começar a conversa de novo, daqui a pouco você esqueceu tudo que ouviu do pastor, ou do outro lá, e tá lá no mocó com o cara de uma outra vez lá. Desvia dos caras. Deixa o pastor ir pregar lá para os caras ativos. Vai querer você ir lá arrancar. Eu vejo gente querendo, aceita Jesus hoje, amanhã ele quer converter o traficante, tá lá na porta do traficante, sabe o que ele quer? Quer droga. Escutei um caso de uma vez, de uma assim que ele voltou lá a falar com o camarada lá, começou lá a falar disso, daquilo, recém, tava cheirando droga ainda, né? E voltou lá. Começou a conversar, olha assim, aconteceu assim na minha vida, eu tô mudando, tal. E diz ele que, puxa, que bom, tal. O cara voltou lá, botou umas pedrinhas num pires, colocou na frente dele, não, tá bom, tá. Acabou o discurso do cara, ficaram os dois juntos, entendeu? Sabe quem ganhou quem? Sabe quem ganhou quem? Fica na sua, deixa o pastor vai lá, o cara pode mostrar um saco de pedra pra ele lá, que fala, cara, você vai morrer com esse troço ainda, sai daí, Jesus te ama, não dá nada. Agora o cara tá cheirando pedra ainda, ele tá com gosto na boca ainda, quer ir lá? Vim te falar um negócio, tá bom, então senta aí, vamos conversar. O Pirizinho tirou ele, o Pires, tava lá na casa de recuperação, história da vida de um cara da recuperação, ficou lá acho que 3 meses na casa de recuperação, daí ele começa se reintegrar, começa a sair para ver a família. Aí ele foi visitar, foi lá falar das maravilhas que aconteceu nos 3 meses da casa de recuperação dele. Daí uns tempos eu encontrei, ele me contou o caos. Aí recai, afunda, se interna de novo. Aí é por aí essa recai, entendeu? Desvia, gente. Você não tem nada lá. Quer ajudar ele? 2 palavrinhas. Vai para a igreja aí, vaza. Jesus, cara. Ele sabe, eu não sei, eu ainda estou aprendendo. Quando aprender bem, eu venho te explicar. Mas por enquanto, não se enrosca muito lá, não. Você não tem... Você só dá o que você tem, gente. Você não recebeu o suficiente ainda. Você acabou de sair. Verdade. Fica de boa. Fica embaixo da proteção de uma igreja, de uma instituição espiritual. Espiritualmente, a igreja vai dar o que você precisa. O governo vai dar para você o que socialmente você precisa. A igreja também vai ver algumas questões sociais para você. Mas tem algumas que quem vai te dar é o governo. A exemplo da Defensoria Pública. Já existe, está lá. Poxa, não tem dinheiro para pagar um advogado, mas você não precisa pagar, está de graça. O governo te dá. Não gasta nada. É só você ter uma coisa que você está faltando, paciência. Você chega lá hoje e como a tua agenda é muito cheia, você chega lá, o cara fala que tem que esperar 15 minutos, pronto. Você já sai xingando já. O quê? Com um dia tão importante? Ficar aqui meia hora, 15 minutos, 1 hora. Daqui a 2 horas vai atender? Quanta coisa eu posso fazer na minha vida em 2 horas? Quer que eu fique sentado 2 horas aqui esperando você? E já sai xingando. Verdade. Olha o tamanho da fila que está aqui, vou ficar aqui? E vai embora. Vou ficar esperando essa fila? Um cara com uma agenda tão importante quanto a minha? Você não sabe quantas pernas eu fumo em 2 horas. O tempo que vai ver, 2 horas do tempo que não pode ganhar dinheiro. É claro. E a minha correria, como é que fica? Olha quantos carros passam naquela esquina que eu já pude charquear e manguear e levantar uns. Quantos estaram eu pude vender, né? Quantos estaram eu pude vender? O que eu vou fazer com esse dinheiro, né? É claro, nada. E fica lá na fila, naquela fissura lá, né? Não pode esperar ali seja meio-dia. Mas meio-dia aqui? O que vocês estão pensando de mim? Que descaso esse de vocês? Ainda fala, xinga lá, atendente lá.
Mete a boca na pessoa e xinga mesmo. Sai brabo. Aí fica nessa vida. Não pôde esperar meio-dia. À tarde fez a correria dele, ou de manhã. Juntou os trocadinhos, foi pra biqueira, foi pro Mocó, ou encontrou algum dia um cantinho pra usar a pedra dele, aí volta, e aí fica nessa rotina aí. Aí vai pro Mocó contar as vantagens. Você não sabe o que eu fiz, gente, hoje. Eu não deixei os caras me humilharem. Estão pensando o quê comigo? Cara importante que nem eu. Vou ficar naquela fila meio-dia esperando? E quando não conta as espertezas, entrei na mente do pastor, levei a grande, contei essa história assim, levei dele. Aí é boa. Tá lá na roda contando. Do pastor. Do pastor Jorge. Só por uma meia conversa que ele embarca. Daí, eu falando numa roda, ocasião, pra eles, falei assim, olha, como eu gostaria que algum deles perguntasse pros espertos que contam a história, e todos lá na rua têm esperteza pra contar, né? Uma pergunta. Não é quanto fez, quanto levantou, é quanto sobrou. Quanto sobrou? Com a esperteza. Quanto? Cheio de história. Um conta a história mais ligeiro que o outro, mas tudo esperto. Esperto. Ligeiro. Eles são os caras. Quanto sobrou? Quanto sobrou? Essa é a conta, gente. E daí, quanto sobrou? É esperto. Faz a conta aí agora, onde você está? Onde você estiver, senta aí e contabiliza aí. Quanto sobrou da tua esperteza? Cadê tua família? Cadê teu trabalho? Cadê sua identidade? Quem é você? O que sobrou? Um mocó, um monte de gente tirando pedra? Fumando o que tá aí, para daqui a pouco o tubão na mão? Para daqui a pouco fazer a correria de novo? A sua vida se resumiu entre o lugar que você usa a droga ou o lugar que você compra? E os lugares que você mangueia? É nisso que virou... Toda a tua vida acabou nisso? E você é o esperto e eu sou o otário. Gente, entrega a tua vida para Jesus, que Ele quer libertar você. O Senhor Jesus quer dar uma nova vida para você. Procure uma igreja. Se entregue para Ele. Pare de querer conduzir a tua vida não sei para onde. Que você não sabe se quer levar, mas não sabe para onde levar. Deixa Jesus conduzir você. Você vai encontrar homens, mulheres de Deus, pessoas que vão te ajudar a decidir. Escute eles. Fale menos, escute mais. Não chega querendo dar aula. É comum eu conversar com pessoas que querem me dar aula comum. Chega já querendo ensinar. Aí vai se perpetuando na rua, nas drogas. Deus preparou uma estrutura, gente. Tudo que está aí é plano de Deus. Não é porque pastor é bom, porque capes é bom, porque freire é bom, porque não sei o que. Não. Tudo é Deus. Está lá. Ele criou essa estrutura. O homem não faz coisas boas. Deus é que faz e usa a gente. Usa os recursos que estão aí. Usa a estrutura que Deus criou para tirar você desse buraco. Para que você tenha uma vida nova. Se você sair desse lugar da ativa, da correria com esse povo que você está aí, você vai começar a raciocinar novamente. Chega numa igreja, os pensamentos vão começar a vir, os planos começam a vir. É só sair de lá. E daí fique longe. Por muito tempo. Eu vejo muito mais gente indo recaindo quando volta para diz que quer ajudar, do que tirando gente de lá. Eu vejo pessoas como eu indo lá tirar. Que nunca fumei pedra na vida, que nunca usei droga na vida. Alguém me perguntou uma vez para mim assim: pastor, quanto tempo o senhor tem de rua, pastor? O senhor já esteve na rua? O senhor já dormiu na rua? E eu logo entendi a pergunta dele. Ele quis me dizer o seguinte. Ele falou assim: o senhor já usou droga? Perguntou para mim, né? A pergunta dele é assim, tipo assim, com que moral você quer falar para mim? Com que moral você quer falar para mim? O que você quer ensinar para mim como sair da droga se você nunca usou droga? Como é que você quer me ensinar a sair da rua se você nunca esteve na rua? Nas entrelinhas, a pergunta dele foi isso. E não foi só uma vez que eu escutei isso não, hein? Foram várias vezes já. O adicto, o usuário de droga, o que bebe, enfim, o viciado e o cara da rua, ele acha, porque ele acha que quem vai ensinar ele a sair de lá é alguém que já saiu de lá. Também é. Às vezes algumas pessoas saem de lá, se tornam homens e mulheres de Deus, mas o que ele vai usar é a palavra de Deus. Não é o que ele aprendeu no vício nas drogas. Não é isso que vai tirar lá. Não é a imundícia que ele aprendeu lá dentro que vai ajudar. Aquilo serviu só para atrasar a vida dele.
Não pra nada. Prova disso que eu nunca cheirei, nunca fumei, nunca estive na rua e vi o mesmo pessoas. Daí eu respondi para ele o seguinte: olha, amigo, você tem razão, rapaz, eu nunca dormi uma única noite na rua. Apesar de eu ser de família muito pobre, mas muito pobre mesmo. A ponto de morar 20 e poucas pessoas, 5 famílias dentro de 2 peças. Então eu sei o que é pobreza, mas não sei o que é rua. Eu sempre tive dentro de um seio de uma família. Sempre tive num ambiente familiar. Um outro dia eu conto a causa para você da minha família. Mas então eu sei que é pobreza, eu sei o que é ter um pé de chinelo somente, que é o meu único calçado. Vim de lá, então eu sei o que é pobreza. Mas na rua eu nunca vivi. Daí eu falei para ele: olha, amigo, você tem razão. Eu nunca estive na rua. Então é o seguinte, se algum dia eu tiver que morar na rua, uma noite, eu vou falar com você que é PhD no assunto. Você sabe tudo viver na rua, né? Sabe como sobreviver. Você já levanta de manhã, sabe onde vai pegar o café, no horário do almoço já sabe que hora fecha o restaurante, qual é a esquininha que você tem que ir lá para pegar o almoço, no final do dia você sabe qual é a assistente lá que serve o lanche da tarde. Então você sabe como andar na rua e sobreviver. Você na rua, na Marquise, sabe até do lado que o vento bate, já tanto tempo que você está lá, para se esconder da chuva. O hoje tem que trocar, se o vento está de lado, tem que trocar para aquela lá. De tanto que você conhece a rua, você sabe tudo de rua. Então se algum dia eu tiver que pousar na rua, dormir na rua, eu vou procurar você, sabe? Que sabe tudo de rua. Agora eu aconselho, falei para ele, a andar comigo se você quer sair da rua. Porque eu sei tudo sobre como não ficar na rua. Quebrou ele, né? Para ficar na rua, eu falo com você. Agora para sair da rua, você fale comigo. Porque eu sei os caminhos. E na mensagem de hoje aqui eu dei alguns para vocês. O principal, e com certeza o principal, é você ir para a casa de Deus. E talvez os recursos do governo, aí depende de cada caso. Cada um tem uma necessidade. Mas se você vai para a casa de Deus e ganha lucidez, você já começa a raciocinar. Você começa a pensar de novo na tua vida. E não queira que as coisas comecem no instante seguinte a dar certo. Vão dar certo. Espere em Deus. Deus te trouxe até aqui. Ele vai continuar com você. Não vai abandonar você agora. Deus não caminha 2 passos com você para te largar, gente. Você, quando começa a caminhar com Jesus, é para o resto da sua vida. Mesmo que aparentemente algumas coisas dê errado, pensa assim na sua vida. Eu já encontrei situações muito difíceis na minha caminhada depois que estava com Jesus. E eu parei e pensei. Em Josué diz o seguinte assim, tem um texto que diz assim, Ebenezer, significa assim, até aqui me ajudou o Senhor. Sabe, em alguns momentos da minha caminhada com Deus, em que eu passei de momentos difíceis na minha vida, eu parava e pensava assim, até aqui me ajudou o Senhor. E na hora da dificuldade, às vezes a pessoa pensa que Deus vai abandonar ela, que vai ficar sozinho, daí ele larga tudo. Deus não vai abandonar, Deus não vai deixar sozinho. Confie em Deus, você vê que daqui a pouquinho a solução aparece. É só o tempo de você aguardar. Se apegue com Deus, gente, te entregue a tua vida para Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está vivendo uma mentira. Venha para Deus para conhecer a verdade. Justiça, gente, é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus. Eu creio que a justiça foi criada por Deus e é de Deus. Justiça é algo de Deus, gente. Se você estiver na verdade, você vai se beneficiar dela. Agora, se quiser caminhar pelo errado, ela vai ser ruim para você. Agora, não, eu quero mudar de vida, eu quero caminhar pelo certo. A justiça vai trabalhar em teu favor. Procure Deus. Mas, Senhor, mas eu não tenho oportunidade. Vá numa igreja, procure, esse pastor, olhe por mim aqui, eu quero parar de andar pelo errado, eu quero parar de fugir, eu quero parar de manguear, de furtar, de roubar, olhe para mim porque eu vou procurar a justiça, eu quero que as coisas comecem a dar certo para mim daqui para frente. Eu quero fazer as pazes com Deus e que Deus me abençoe, que daqui para frente, olhe para mim, pastor, me abençoe aqui, qualquer pastor que você encontrar aí, entregue a vida para Jesus, pastor, eu quero começar a caminhar pelo certo, só que eu não sei nem por onde começar. Mas eu escutei um pastor falar numa rádio, num site aí, que diz que se eu procurar Jesus, a coisa daqui para frente começa a acontecer. Eu começo a ver o que eu não via. Chegar nas minhas mãos que eu não chegava. Os meus direitos começam a chegar. Agora chega, eu vou parar. Eu soube que se eu procurar um homem de Deus e ele orar por mim e me abençoar, começou nesse dia a mudança da minha vida. Tem gente que chega em nós querendo uma migalha. E nós temos todo o tesouro do reino dos céus para a vida dele. Amém. Tudo que Deus tem passa pela palavra de Deus na nossa vida, nós podemos dar para Ele. Como disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Muitas vezes o pastor aqui não tem a prata e o ouro, mas ele tem a bênção de Deus para a tua vida.
para que as portas se abram, para que a justiça que não vinha na tua mão venha, o advogado aconteça, o médico venha, restaure tua casa, tua família, ou nova família, o reino de Deus ao teu favor. Aí você chega lá pensando em manguear o pastor e perde o principal. Irrita, o pastor desgosta ele, que é mais uma vez a centena atrás, perde o principal. Aí você até leva uns trocadinhos e morreu ali o negócio. Podia levar a bênção na tua vida que mudaria a sua vida. Mas chega decidido lá, eu quero mudar, chega dessa vida, chega de contar a mesma história todo dia e não mudar nada. Todo dia você tem uma história, todo dia um plano, um projeto, cheio de planos, cheio de projeto. É PhD em qualquer assunto. Fala de avião, você entende, submarino, você entende. Fala de veículo terrestre, você sabe tudo. Você sabe de carro, lançamento, tudo. Sabe da novela, das 7, das 8, sabe tudo, rapaz. É uma maravilha. Escreve, é artista, desenha, pinta. Opa, eu sou poeta, eu sou cantor, não sei o quê, e de tudo quanto é jeito. Sabe? Faz tudo. Mas não concretiza nada. O realizar está em Deus. Os nossos projetos, está na Bíblia, só se firmam se nós colocarmos diante de Deus. Porque Deus não tem projeto só para essa vida. Ele tem para a eternidade sua. Ele não quer que você conquiste um carro, uma casa, não. Ele quer que você tenha a paz no teu coração. Você até pode ter conseguido alguns momentos de prazer nas drogas, mas paz você não teve nunca. Eu desafio, eu estou há todos os anos na rua, eu não encontrei nenhum que eu falo assim, me diga, você tinha paz quando estava usando, cara? Porque a palavra de Deus é assim, que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Você não tem paz no teu coração? Vai para Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Com Jesus você pode estar no meio de um turbilhão. Se você foca nele, você tem paz. Não resolveu nada, aparentemente, mas você tem uma paz sobrenatural vem sobre você, que vem de Jesus. Aí você consegue tranquilidade. O raciocínio fica claro, você começa a pensar e planejar sua vida, e conduzir sua vida. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero te agradecer pelo tempo que tivemos juntos, para os que estão aqui, onde estiverem ouvindo essa palavra, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor use ela para dirigir pessoas, Pai, para abençoar pessoas, para falar aos corações de pessoas que estão desesperadas, meu Pai, que não sabem o que fazer na sua vida. E principalmente, meu Deus, pessoas que têm problemas na justiça, meu Deus, e que estão nas ruas, e que estão nas drogas, e que acham que tem que ficar lá mesmo porque a vida, se sair dali, é para cadeia, é para isso, é para aquilo. E não se deu o trabalho nem de correr de fato atrás daquilo, Pai. Não conseguiu, porque a prisão deles, além da rua, é uma prisão espiritual, Senhor. Peço que neste momento o Senhor visita essa pessoa, Pai. E em nome de Jesus eu quebro toda a força do demônio que age na vida dela, que esta mentira do inferno caia por terra agora em nome de Jesus. Que este medo, que este pânico que ela tinha, que afastava ela das ajudas que o Senhor providenciou, meu Deus, que essas amarras sejam soltas, que esses grilhões e que essas cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Que esta pessoa, onde estiver agora, seja livre, Pai. Livre para procurar uma igreja, meu Deus, para se reconciliar com Deus, para começar uma vida nova, Pai. E aqueles que neste momento, quem sabe o único canal que tem para reconciliar contigo é esta palavra, meu Pai. Meu Deus, coloca a vida dessa pessoa na tua presença, Pai. Essa que está orando comigo agora, essa que está entregando a sua vida para Jesus, essa que está dizendo neste momento que chega, meu Deus, chega do crime, chega das drogas, chega dos vícios, chega da rua, chega da mentira, meu Deus, chega dessa vida de engano que engana a si mesmo, na realidade, Pai, e que levou a esse buraco que ela está agora. Meu Deus, essa que está diante do Senhor arrependida, meu Deus, que está confessando as suas culpas, os seus pecados e está pedindo que o Senhor a receba em nome de Jesus, Pai. Recebe a vida desta criatura dela, Pai. Recebe a vida desta criatura em nome de Jesus na tua casa como filha. E, meu Deus, as amarras, as prisões, as cadeias que aprendiam sejam quebradas, as soluções que até este dia pareciam impossível, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se abram agora. Eu ordeno a toda a força do diabo que solte a vida dela, que saia dos caminhos dela em nome de Jesus. Abençoe, meu Pai, dê ordem ao teu anjo para acompanhar onde ela está agora, meu Deus, que quando ela sair deste lugar, o anjo esteja acompanhando ela, Pai, meu Deus, conduzindo ela para as soluções que ela não tinha, Pai, que ela nunca mais esteja sozinha, Pai, que a partir deste momento, meu Deus, que ela se arrependeu, que ela entregou a sua vida para Ti,
Meu Deus, que seja arrancado do lado dela aquele demônio que atrapalhar a vida dela e um anjo esteja lá agora, meu Pai, para ajudar e para encaminhar, Pai, para que ela volte a ter uma vida na sociedade, meu Deus, que ela volte para o trabalho, que ela volte para a família, meu Deus, e que ela nunca mais saia na tua casa. Se ela não te conhecia, que ela entre lá e fique para o resto da vida. E se ela já te conhecia, um dia se desviou dos seus caminhos, que ela se reconcilie e volte agora para o Senhor, Pai. Que ela entre dentro da tua casa e que ela tenha o prazer de estar lá dentro. Que ela saiba que a tua casa, que as igrejas são o refúgio que o Senhor criou para nos proteger, Pai. Meu Deus, lá que o Senhor nos criou para nos alimentar, para nos ensinar. A nós, a nossas famílias, que as famílias voltem para dentro das igrejas. E aprendam do Senhor, Pai. E diz assim a tua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Que eles aprendam no Senhor, da tua mansidão, da tua humildade, para que eles encontrem descanso, que eles saiam da ativa, da correria, de querer saber tanto e não ir para lugar nenhum. Deixe o Senhor Jesus cuidar das nossas vidas, todos nós, Pai. A vida de todos eles, Pai, de todos nós, colocamos diante da tua presença. Abençoa, guarda e protege, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.